Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CBD. Nós estamos no primeiro trimestre de 2025, cujo tema é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nós estamos já chegando à última lição do trimestre. Nós estamos na 13ª lição, que tem por título Perseverando na Fé em Cristo. E o texto áureo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento com uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em nosso coração. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. A verdade prática. A Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. E o texto e a leitura bíblica em classe está em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 17. Vamos para a introdução. As religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, e o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como a plena e total garantia da infalibilidade, mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade ou até mais que as Escrituras. É importante reconhecer que existem muitos livros, ensinamentos religiosos no mundo, mas a Bíblia é a única em sua origem divina, em seu poder de transformar vidas. Ela é a palavra de Deus que é inspirada pelo Espírito Santo e não pode ser equiparada a nenhum outro livro. Precisamos estar conscientes disso para não sermos enganados por falsas doutrinas e interpretações equivocadas. A Bíblia, para os cristãos, para os evangélicos, é a única regra de fé. Então a palavra ela foi escrita pelos escritores que foram inspirados por Deus para que essa Bíblia vinha estar nesse alcance, que é o único livro que pode transformar a vida, porque ela é a palavra de Deus e ela é a verdade. Vamos para o primeiro tópico. Diante das heresias é preciso perseverança. E o primeiro subtópico, os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destaca-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias contra as fábulas ou as genealogias intermináveis. E a expressão falsamente chamada ciência, sem dúvida, é um combate pensamento gnóstico que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Irineu de Leão, nos anos 135 e 204, combateu tal sistema em sua obra contra as heresias. E o apóstolo Paulo está combatendo dos principais grupos heréticos em sua geração. Os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas, também de sua época, os falsos doutores da lei e da circuncisão e as fábulas judaicas.
A epístola, as epístolas, conforme já lemos aqui, são um manual para a igreja. Nos ensina a lidar com os desafios doutrinários e também proteger o rebanho de Deus. O apóstolo Paulo, ele enfrentou esse grupo do gnosticismo e as heresias judaizantes que queria desviar os crentes da verdade do Evangelho. Hoje enfrentamos desafios semelhantes com novas formas de engano e falsas doutrinas que se infiltram em nosso meio. Precisamos estar preparados para discernir a verdade e defender a fé que nos foi confiada. Para nos defender das heresias, precisamos exercitar constantemente a leitura da Bíblia Sagrada, buscar ajuda do Espírito Santo para ter discernimento, para não ser levado pelos falsos ensinos. Vamos para o segundo subtópico, a experiência apostólica. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempo tão difícil. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária. Isso aconteceu depois dessas perseguições. E Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente e, sem dúvida, membro da igreja. A experiência de Paulo e Timóteo nos ensina que a perseverança na fé nem sempre é fácil. Eles enfrentaram perseguições, oposição e sofrimento por causa do Evangelho, por causa da sua fé. Mas em meio a tudo isso, permaneceram firmes, confiando em Deus, proclamando a verdade. Eles não se acovardaram, eles enfrentaram todos os tipos de perseguições e oposições. Timóteo, mesmo jovem, testemunhou as dificuldades e aprendeu com o exemplo de Paulo. Que também nós podemos também seguir o exemplo desses homens de Deus que perseverar na fé, mesmo quando enfrentamos provações, principalmente no dia de hoje que estamos vivendo. Muitas perseguições, muitas oposições, mas que Deus venha nos dar força e vitória, porque sabemos que os homens de Deus venceram, enfrentaram tudo isso no passado e hoje não é diferente, mas que possamos estar alicerçados na palavra, meditar sempre na palavra, para que não podemos nunca deixar de fazer a obra de Deus e fazer como Jesus ensinou. E também ele deu uma afirmativa, deixou algo para que nós possamos fazer, que era pregar o Evangelho, ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O ir de Jesus, então, precisa ser exercitado. Vamos para o terceiro subtópico, entendendo o querer. O verbo querer em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E é isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Querer e também viver piamente em Cristo Jesus não é apenas um sentimento, mas uma decisão consciente e deliberada, e é um compromisso de seguir a Cristo.
em todos os aspectos de nossa vida, renunciando ao pecado e buscando a santidade. Independente das situações, independente das circunstâncias, mas que a palavra de Deus ela tem, que ela venha a ser pregada, venha a ser anunciada. Então, precisamos conscientizar que nós fomos chamados para praticar a obra de Deus, para exercer a obra de Deus. E essa decisão pode nos trazer perseguições, dificuldade, mas também nos garante a presença e o poder do Espírito Santo. Quando sofremos por causa do Evangelho, estamos glorificando a Deus, demonstrando o nosso amor por Ele. Vamos para o quarto subtópico, característica dos enganadores. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é goés, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento, e nenhuma na Septuaginta, usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está se referindo aos ensinadores e doutores, ou doutrinadores de mentiras, falsos mestres. Em nada difere dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor. Paulo nos alerta sobre os enganadores. A palavra de Deus nos alerta. Aqueles que usam de astúcia, manipulação para desviar os crentes da verdade, eles se apresentam como mestres e doutores, mas na verdade são impostores que buscam seus próprios interesses. Os salvos em Cristo precisam estar atentos às suas características, como a falsidade, a ganância e a falta de compromisso com a palavra de Deus. Então lembre-se, a verdade sempre prevalecerá e os enganadores não terão um futuro promissor. Então é que a palavra nos adverte. Precisamos estar atentos. Os salvos em Cristo precisam estar atentos, porque, como Jesus falou, que neste mundo teríamos aflições. E ele sofreu, ele teve perseguições, e nós, como seguidores de Cristo, temos também perseguições. Mas não devemos abaixar a guarda. Precisamos cada vez mais estar atentos, pedindo discernimento ao Espírito Santo de Deus para que podemos discernir, para saber identificar os manipuladores, os falsos ensinadores, que eles apresentam como mestre. Doutores ensinam, ele tem uma formatura intelectual bem avançada, que ele chega até a enganar aqueles que pouco conhecem da palavra de Deus, que ainda não tem aquela intimidade, mas precisamos estar atentos à palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos dar a certeza, nos dar firmeza no que estamos aprendendo, porque sabemos que a Bíblia é a nossa bússola, é a nossa regra de fé. Então precisamos estar sempre buscando a palavra de Deus para que possamos cada vez mais não cair nessa armadilha do inimigo. Ele que usa de uma artimanha, de uma forma que engana até aqueles que estão firmados na fé, mas precisamos estar atentos para não cair nessa emboscada que o inimigo que coloca no nosso caminho, na nossa caminhada, para que possamos estar firmes e perseverando na fé em Jesus Cristo. Vamos para o segundo tópico, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. E o primeiro subtópico é de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras? O contexto em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 e até o versículo 17, mostra que a fonte de autoridade e de aprendizado de Timóteo são as Sagradas Letras, as Escrituras Sagradas, que são inspiradas por Deus. Interessante que no versículo 14
o apóstolo emprega o pronome relativo de quem, em sabendo de quem tens aprendido, no plural grego, tinon, literalmente dos quais isso permite as seguintes traduções. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã? Aqui está a versão que é NTLH. Pois, aí vem outra aqui. Pois conhece aquele de quem aprendeu, aqui é a versão NVT. Confiar naquele de quem você aprendeu, a versão NBV. E desde a infância, seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Lloyd e ao próprio apóstolo Paulo. A formação de Timóteo é um exemplo para nós. Ele aprendeu as Sagradas Letras desde a infância, com a sua mãe e avó, e depois foi discipulado pelo apóstolo Paulo, e isso nos mostra a importância de termos bons mestres e mentores em nossa vida, que nos ensinem a palavra de Deus e nos guiem no caminho da verdade. Aqui nós vemos aqui a influência de Eunice e Lloyd, juntamente com o discipulado de Paulo, moldaram o caráter e o ministério de Timóteo. É muito importante e significativo os pais ensinarem os filhos no caminho do Senhor, pois a Escritura Sagrada nos orienta a ensinar os nossos filhos, educar nosso filho no caminho que deve andar, que para mais tarde ele não venha se desviar. Então é dessa forma. Então devemos sempre ensinar para que isso venha passar de geração em geração, dos pais para o filho vai ensinar assim por diante. É assim que nós devemos fazer com que os filhos ele tenha um aprendizado para que fazer igual o apóstolo o Timóteo. Ele, desde a infância ele foi ensinado pela sua mãe, sua avó, e ele foi também discipulado pelo apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo elogiou a postura do Timóteo, da perseverança que ele estava tendo devido a tantas perseguições, mas ele estava perseverando. Isso que nós devemos tirar de lição, podemos aprender com esse servo do Senhor que está na Escritura Sagrada. Vamos para o segundo tópico, subtópico, permanecendo firme na Sagrada Letra. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu, o que acredita ou de que fosse inteirado, por duas razões principais. A porque sabia de quem tinha aprendido. B, porque são as Sagradas Letras, os escritos sagrados, a Bíblia. O que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício de seu ministério sob orientação paulina. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância no lar, conforme está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 8 e Provérbios 22, 6. O ensino cristão deve começar em casa, no lar. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação, e esse princípio vale nos dias de hoje. Timóteo, conforme já foi falado, mas aqui nós vemos já reafirmando que Timóteo é um exemplo de fidelidade. Ele, no caso, ele foi fiel à palavra de Deus. Ele permaneceu firme naquilo que ele aprendeu. Ele colocou em prática. Desde pequeno, desde criança, que ele aprendeu com a sua mãe, com a sua avó. E mesmo diante das dificuldades e das heresias, isso faz com que nos ensina a importância de conhecer uma verdade e de não nos desviarmos dela. A educação cristã no lar é fundamental, pois é ali que aprendemos os princípios básicos da fé. A igreja, por meio
do ensino bíblico, da escola bíblica dominical, complementa essa formação, nos ensinando a palavra de Deus de forma sistemática e aprofundada, para que possamos estar sempre firmes, com a nossa fé, sempre alimentando cada vez mais da palavra, que a fé vem de praticar, ouvir a palavra e praticar a Escritura Sagrada. E aqui que nós devemos sempre ter por base da nossa caminhada e seguir esse exemplo desses homens de Deus que exerceram a sua fé, perseveraram, e a igreja é hoje o que é por causa dessa perseverança desse servo do Senhor. Vamos para o terceiro subtópico. A Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. O termo grego theopneustos, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem das palavras theo, quer dizer Deus, e pneu, quer dizer respirar, soprar. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado. Toda a Escritura é também seus autores humanos, ou melhor, toda a Escritura e também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo, ou movido pelo Espírito Santo. Esse caráter especial é o único da palavra dos profetas, a tornar única no gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus, e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. A Bíblia é a palavra de Deus, conforme a gente vem sempre debatendo. E ela é inspirada pelo Espírito Santo. Aqui, quando o comentarista colocou o termo grego theopneustos, que significa soprada por Deus, indicando que a Bíblia é o resultado da ação divina sobre os autores humanos. Os autores foram inspirados por Deus. A Bíblia foi escrita por 40 autores, e todas elas foram inspiradas por Deus. Então ela é a nossa fonte de sabedoria, nos ensinando o caminho da salvação e nos capacitando a viver de forma justa e agradável a Deus. A Bíblia é a única em seu gênero, pois nenhuma outra literatura possui a mesma autoridade e poder transformador. Nós vemos que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, é o livro mais que tem mais abrangência. É um livro que tem dentro, que contém, que é a palavra de Deus. Ela nos dá a direção que devemos seguir na nossa vida. Se não fosse a Escritura Sagrada, os homens, a humanidade, viviam de uma forma totalmente dissoluta, vivendo no seu próprio, seguindo o seu próprio caminho, sem direção. Mas a palavra de Deus, ela nos dá a direção certa, que leva para a obediência a Deus, porque Deus quer que nós adoramos a Ele, e a Bíblia Sagrada nos leva a fazer, assim, praticar que a palavra nos determina, a obediência a Deus e buscar a adoração somente a Deus. Vamos para o terceiro tópico. Tendo a Escritura como o fundamento. E o primeiro subtópico, a autoridade apostólica. A igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento, sabendo que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, e da mesma forma a Epístola Paulina, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento
como escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção à credibilidade tanto os profetas do Antigo Testamento como os apóstolos no Novo. A Igreja de Cristo é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. E os também profetas também, sendo o próprio Jesus Cristo a pedra angular. Reconhecer a autoridade dos apóstolos é fundamental para a nossa fé, pois eles foram testemunhas oculares de Jesus. Então, eles viveram, ele assistiram de perto, andou com Jesus, ele viu, testemunhou todos os milagres que Jesus fez, e receberam também a revelação do Novo Testamento. Então devemos dar a mesma importância e a credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento quanto aos apóstolos do Novo, pois ambos foram inspirados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia ela é completa, não tem aquilo de dizer, não, o Novo Testamento agora outro vai, não. A palavra de Deus, ela é completa. É de Gênesis e Apocalipse. Ela é a palavra de Deus, é escrita, é inspirada por Deus, que deu a inspiração aos autores que escreveram as Sagradas Escrituras, e ela chegou, até um dia de hoje, ela vai ser sempre a regra de fé para aqueles que crêem em Jesus Cristo como Filho de Deus Altíssimo. Vamos para o segundo subtópico, a abrangência. Em muitas passagens no Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural escrituras, se refere ao Antigo Testamento, algumas dezenas de vezes. Mas o contexto da expressão paulina, toda escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas no Antigo Testamento. E sabendo disso, porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, e mediante os vossos apóstolos, Antigo e Novo Testamento. Paulo aqui, quando ele diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, ele está se referindo a todos os 66 livros da Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, conforme já foi falado. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento são a palavra de Deus, e ambas são essenciais para a nossa fé. O Antigo Testamento nos prepara para a vinda de Cristo, e o Novo Testamento nos revela a sua pessoa e a sua obra. E por isso devemos estudar e meditar em toda a Escritura, para que possamos conhecer a vontade de Deus e viver de acordo com ela. Chegamos agora no terceiro subtópico, o Manual de Deus. Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda boa obra. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois ela nos leva à luz de Cristo. A Bíblia é o nosso manual, como já foi dito, é o nosso manual de vida. O nosso guia seguro e em meio às incertezas deste mundo. Ela é proveitosa para nos ensinar a verdade, para nos repreender de qualquer erro, de qualquer falso ensinamento.
ela nos repreende quando erramos, ela nos corrige quando nós desviamos e também nos instrui em justiça. A Bíblia não é apenas para os pastores ou líderes da igreja, mas para todos que desejam conhecer a vontade de Deus e viver de acordo com ela, de acordo conforme está escrito na palavra. E se nós afastamos da palavra de Deus, estamos à deriva, sem direção, sem propósito. Mas se tivermos como o nosso fundamento, seremos como árvore plantada junto aos ribeiros de águas que dão o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham, conforme está lá em Salmo 1, versículo 3. Então devemos ser como árvores plantadas junto ao ribeiro de água e que dá o seu fruto no tempo certo. Então assim que nós devemos ter esse fundamento. Fundamento que é muito importante, que a Bíblia Sagrada ela é uma Bíblia que nos molda, que nos faz viver segundo a vontade de Deus. Então ela não está restrita só aos líderes, pastores, mas para todos aqueles que desejam conhecer o que Deus quer que nós façamos na nossa vida. Chegamos à conclusão. A Bíblia é um guia seguro. A Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade. E não somente para a igreja, mas ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano. Ela é a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade, da família. Então trata-se de uma orientação segura para a vida humana. A nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social, religioso das nações. Então aqui nesse final desse trimestre, aqui, principalmente dessa terceira lição que já está se findando já nesse momento, nós devemos ter certeza que a Bíblia é o nosso guia seguro, a nossa bússola, o nosso manual de vida. Ela não é apenas um livro religioso, mas é a palavra de Deus revelada a nós, para nos conduzir à salvação e à vida eterna. A Bíblia é para toda a humanidade e não apenas para a igreja. Ela nos ensina a amar Deus, a amar o próximo, a viver em paz e harmonia e a construir uma sociedade justa e solidária e que possamos valorizar e também estudar a palavra de Deus com diligência, oração, para que ela possa transformar as nossas vidas e o nosso mundo. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Até o próximo trimestre, em nome de Jesus. E a paz do Senhor para todos. Amém.